a vida do pastor Pedro e pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai querido, nós pedimos que Tu abras agora o nosso coração para ouvirmos a Tua voz e use, ó Deus, a vida do pastor Pedro como instrumento nas Suas mãos, para que, ó Deus, através dele, o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É isso. Graças a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Amém. Glória a Deus. Queridos, nosso Jesus reina de forma tão soberana que não somos nós que elegemos a Ele, né? Mas é Ele que nos elege. É Ele que nos chama a fazer parte do reino dEle. E é esse rei que nós estamos aguardando. É esse rei que nós estamos esperando a sua volta. É sobre isso que a nossa série de sermões tem trazido para essa igreja. Tem trazido para o seu coração. Enquanto esperamos o que nós devemos fazer, né? Enquanto esperamos como devemos viver. Enquanto esperamos a quem nós devemos recorrer e adorar. É o nosso grande Rei Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 12 em diante. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus, acompanha a leitura. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela já confirmados. Também considero justo que, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrados de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, mais ou menos em 2011, 2012, eu assinava aquela revista Portas Abertas, e eu recebia a revista daquele mês, e eu li um dos artigos que me chamou muito a atenção, e eu guardo esse artigo até hoje, no mais profundo da minha alma, para me lembrar a respeito daquilo que a palavra de Deus é. Que história é essa que essa revista contava, lá em 2011, meados de 2012, de uma família de chineses que foram denunciados por ter exatamente as Escrituras na sua casa. Eles tinham a Bíblia na sua casa. Para quem não sabe, a China ainda é um país fechado,
ainda é um país cujo evangelho não pode ser anunciado como no Brasil. Imagina alguns anos ainda atrás. E aquela polícia a polícia chinesa então bate na porta daquela família e então pergunta a eles: aonde está a palavra, o livro que vocês estão aguardando? Aonde está esse livro? Nós precisamos levar. A família em silêncio, e então apercebeu-se que o seu patriarca, ou o homem mais velho, o ancião daquela casa, ele foi pego por um daqueles policiais, e ele já estava sendo levado para ser preso, porque aquela família não denunciava, não falava onde que estava aquele livro. E então, sobre aquela ameaça, a família então entregou as escrituras que estavam guardadas dentro da roupa suja, num lugar onde talvez nenhum policial pudesse revistar ou encontrar as escrituras. Enfim, eles entregaram, então aqueles policiais deixaram aquela família em paz e levaram as escrituras embora e possivelmente as destruiu. Mas aquela família, em vez de lamentar a situação que aconteceu com ela, que embora seja de fato lamentável, aquela família imediatamente reuniu toda a sua família, que estavam dentro da sua casa, pegaram um papel e começaram a escrever tudo quanto eles sabiam sobre as Escrituras. Eles começaram a lembrar de todos os versículos que eles sabiam sobre a Bíblia e começaram a assinar e começaram a escrever. Cada um contribuiu, cada um falou aquilo que estava no seu coração, aquilo que havia guardado das Escrituras enquanto estava lá. Segundo o relato dessa revista, essa família viveu mais ou menos uma década somente com este papel que eles haviam escrito e somente aquilo que eles haviam guardado a respeito da palavra de Deus. É muito tempo para você viver guardando no seu coração um pouco da porção, sabendo o quão a palavra é maravilhosa, sabendo que existe muito mais sobre Deus para se aprender, mas viver num país onde não se pode pregar, onde não se pode ler a palavra, e ainda assim ter a vontade de guardar isso no seu coração, porque a qualquer momento isso pode nos ser tirado. E se nos tirar as Escrituras hoje, o que sobrará de nós, os crentes? O que sobrará de nós, os crentes, queridos? Aquela família viveu 10 anos, uma década, com aquilo que eles haviam guardado. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto nessa noite? Pedro, por várias vezes, e é a segunda carta que Pedro escreve àquela igreja para lembrá-los da vontade de Deus, para lembrá-los da palavra de Deus, para lembrá-los daquilo que Deus fez por eles, daquilo que Deus faz por eles, e por aquilo que Deus fará pela sua igreja. É nítido, queridos, que nós precisamos levar a palavra, é nítido que nós precisamos guardar a palavra, mas a verdade é que constantemente sermos lembrados. Constantemente precisamos ser lembrados das Escrituras, porque embora a palavra de Deus seja de forma pregada, de tanta abundância na nossa cultura, embora nós tenhamos tantas traduções, nós não valorizamos como nós deveríamos. Nós não damos atenção como nós deveríamos. E pior, como foi lido aqui na liturgia, nós não memorizamos as Escrituras como nós deveríamos memorizar as Escrituras. E graças a Deus, que Deus ainda permite que nós tenhamos a Bíblia na nossa mão para nos lembrar mais uma vez qual é a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Pedro nos ensina, queridos, que mesmo que nós já tenhamos ouvido aquela palavra, sobre aquela escritura, sobre aquela pregação, sobre aquele texto bíblico, nós precisamos ser relembrados.
Nós não precisamos de pregações novas. Nós não precisamos colocar coisas novas no culto. Nós não precisamos colocar coisa nova nos nossos sermões. O que a igreja precisa é ser relembrada. É se relembrar da palavra de Deus. O que a igreja precisa é ser lembrada da palavra de Deus. E Pedro nos ensina 3 lições a respeito sobre a certeza bíblica da volta do rei. Em primeiro lugar, nos versículos 12 e 15, Pedro nos ensina que nós precisamos ser lembrados da palavra de Deus constantemente. Olhe comigo e leia comigo na sua palavra. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora já estejais certos da verdade já presente convosco, e nela já confirmados, também considero justo que, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrados de tudo. O que Pedro, por essa razão, sempre me colocarei pronto para vos lembrar da palavra de Deus? Por que Pedro nos ensina que nós precisamos constantemente sermos lembrados da palavra de Deus? Por causa do versículo 10 e por causa do versículo 11. Mas olha comigo somente no versículo 11. Pois é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, sem palavra não há salvação. Sem palavra não há santificação. Sem palavra não há como agradar a Deus. Sem a palavra de Deus não há como viver nessa terra segundo Deus quer. E Pedro está dizendo, por essa razão, eu me coloco à disposição da igreja, diligentemente em lembrar, ainda que a igreja já saiba o que ela tem que ouvir, ainda que a igreja já esteja farta de ouvir o que eu estou para falar, mas a igreja precisa ser lembrada, a igreja precisa se lembrar disso, a igreja precisa ouvir de novo a palavra de Deus, a igreja precisa entender. E Pedro nos diz, eu vou sempre me colocar à disposição de vos lembrar a palavra. Pedro levou tão a sério, queridos, o apóstolo Pedro levou tão a sério, que ele não lembrou somente aquela geração. Pedro está nos lembrando hoje dessas coisas, das coisas que abrem amplamente o reino de Deus, as coisas que abrem amplamente as portas do reino de Deus, para que nós possamos usufruir desse reino. Pedro está dizendo para nós, que os leitores dessa carta conhecem a verdade, estão firmados nela, mas ainda Pedro acha necessário relembrar. É como um pai no primeiro dia, que está levando o seu filho para a escola, e aí ele vai soltar o seu filho lá na escola e fala assim, filho, se alguém brigar com você, o que você faz? Chama a diretora. Filho, se alguém brigar com você, como é que faz? Chama a diretora, pai. Filho, se alguém brigar com você, o que você faz? Vou chamar a diretora, pai. Pedro está como um pai, ensinando os seus filhos. Ele está repassando de novo como viver nesse mundo. Como manter-se firme nesse mundo, como vencer esse mundo, como permanecer em Cristo, como manter acesa a nossa esperança, como manter a nossa fé em Cristo Jesus. E Pedro está relembrando, e relembrando, e relembrando. E é engraçado, queridos, porque esse mesmo Pedro que relembra a igreja das coisas sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre aquilo que Cristo fez por eles, é o mesmo Pedro que sabia que Jesus Cristo, e que fez a declaração que Jesus é o Filho de Deus. É o mesmo Pedro que sabia e disse a declaração que para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna. É o mesmo Pedro, mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo Pedro sabendo que ele morreria por Cristo, um dia ele morreria por Cristo, como ele revelou aqui para nós também, foi o mesmo Pedro que conseguiu negar a Jesus.
é o mesmo Pedro, que embora sabia a palavra de Deus, sabia da revelação de Deus, andou com o próprio Jesus, ouviu sobre os ensinamentos de Jesus, foi relembrado sobre os ensinamentos de Jesus, mas ainda assim traiu Jesus. Ainda assim negou Jesus Cristo. Ainda assim, queridos, Pedro usa uma palavra muito interessante no versículo 13, que diz: considero também justo, enquanto está nesse tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças. O que Pedro está dizendo aqui? Você já viu algum filme mais de 3 vezes, queridos? Já viram um filme mais de 3 vezes? E sabe aquele momento que você está assistindo a 4ª vez, e você já sabe o que vai acontecer na cena, e aí você encosta os olhos assim, aí sua esposa, o seu marido cutuca, porque geralmente é a esposa que dorme no filme. Aí cutuca a esposa, aí você fala assim: não, só estou descansando as vistas, eu já sei o que vai acontecer. Mas você não está nem sabendo mais o que está acontecendo ali. Pedro está dizendo: ei, eu vou dar essa sacudida, eu estou te dando essa sacudida para você acordar. Porque mesmo que você saiba as coisas de Deus, você ainda pode dormir no ponto. Mesmo que você ache, que você saiba tudo sobre teologia, sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, não confie nisso. Você precisa ser lembrado, sim, queridos. Você individualmente, sim, querida igreja, você precisa ser lembrado da palavra de Deus. Sim, eu como pastor preciso ser lembrado da palavra de Deus, porque senão eu vou dormir assistindo um filme que eu já assisti umas 3 vezes. Nós vamos achar que nós já sabemos, vamos achar que nós já ouvimos, nós vamos dar de novo essa palavra, de novo esse devocional, de novo isso eu já sei, já estou cansado de ouvir disso, já estou de paciência cheia. Mas não é isso. A palavra de Deus está nos dizendo, Pedro, independentemente da reação que a igreja estava tendo, eu vou lembrar vocês, eu vou despertar vocês, eu vou despertar do sono que as coisas repetidas trazem, que as coisas ouvidas novamente trazem, das coisas que vocês já sabem, trazem. Desperta, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Pedro está, você sabe, você já sabe, você já está cansado de ouvir, mas cuidado, você pode dormir. Pedro está lembrando a igreja. Pedro está dizendo, é interessante que Pedro também, sabendo de todas as coisas que eu falei, Jesus vira para ele, quando ele sobe para o monte da transfiguração, e aí Pedro sobe com os outros 2 discípulos, Jesus fala assim: fique aqui que eu vou ali orar. Jesus vai orar, quando volta, Pedro está onde? Mas Jesus não é o Filho de Deus, gente? Ele não falou isso? Mas Jesus não é o caminho, que para onde nós não podemos ir, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não podemos andar, mas Pedro está dormindo. O mesmo Pedro está dormindo, sabendo todas essas verdades. Jesus ainda volta, acorda ele, dá um chacoalhão nele e nos seus discípulos, e aí Jesus volta a orar de novo e fala assim: vigiai e orai. E aí Jesus dá as costas, vai orar de novo. Quando volta, Pedro está onde? Dormindo. Está dormindo. É engraçado, queridos, que Pedro aprendeu a lição e usou exatamente a mesma pedagogia que Jesus usou com ele. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é morto. Quando Jesus ressuscita, encontra com Pedro e diz o quê? Pedro, me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu amo. Pedro, tu me amas? Olha a pedagogia da repetição. Isso não é só para criança não, tá, queridos? Pedro está ensinando que a pedagogia da repetição, a pedagogia de relembrar, é para nós, os adultos. É para a sua igreja. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser relembrados. Pedro também nos revela a urgência do ministério de lembrar a palavra de Deus. Olhe comigo, no versículo 14, ele diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo.
Interessante que Pedro poderia dizer assim: estou prestes para morrer, gente. Estou prestes para deixar esse corpo. Estou prestes para morrer mesmo. Ele usa a palavra tabernáculo. Para nós aqui talvez não faça tanto sentido, mas para os leitores originais dessa carta, fazia muito sentido, porque tabernacular é a ideia de peregrinos. É a ideia de que nós não pertencemos a este mundo. É a ideia de que nós temos pouco tempo aqui nessa terra. É a ideia de que nossa vida é tão breve que eu não posso perder meu tempo com outra coisa, a não ser lembrar da palavra e relembrar meus irmãos, edificar meus irmãos, cuidar dos meus irmãos, tornar isso um ministério na minha vida, como prioridade na minha vida. Isso não é só para o apóstolo Pedro, isso é para nós. Nós precisamos guardar a palavra de Deus e lembrar uns aos outros a respeito da palavra de Deus, porque todos nós temos esse corpo que é um tabernáculo, é passageiro. Não é porque você está novo, é que você tem muito tempo nessa terra. Somos passageiros, queridos. Pedro também revela a disposição do ministério, de lembrar a igreja. Versículo de número 15 ele diz: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Eu vou me esforçar, acima das minhas próprias forças. Eu vou me esforçar sistematicamente. Eu vou me esforçar intencionalmente. Eu vou fazer isso, porque isso é importante. Eu vou fazer isso, porque a igreja lá do século 21, lá na igreja presbiteriana do Eldorado, eles precisarão ser lembrados sobre as virtudes do reino, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a obra do reino, sobre a sua vinda, sobre a sua gloriosa vinda, que ele vai começar a nos explicar daqui para frente desses versículos. Pedro usou isso. A vida de Pedro é curta nessa terra. Pedro pensa que as coisas certas a fazer nesse momento é gastar o seu tempo restante despertando a igreja à memória dessas coisas. Eu tenho uma pergunta para você, querida igreja. Se o Espírito de Jesus falasse com você nessa noite, que você tem pouco tempo, e você tem apenas 3 dias, a que você se dedicaria? Aonde está o teu coração? Aonde está o meu coração? A que você se dedicaria? Eu tenho uma notícia para você, querido. Você não sabe se você tem muito tempo ou pouco tempo. Então viva, faça, esforce-se diligentemente, conforme somos ensinados na palavra de Deus. O que você dedicaria? Pedro responde: eu vou me dedicar a aumentar a memória viva da verdade cristã. Eu vou me dedicar a isso. E ainda que eu morra, e aí mesmo depois da minha morte, eu ainda quero lembrar a igreja. Interessante, e como eu já falei, quero lembrá-los de novo. Pedro escreve a carta, e até hoje Pedro nos lembra. Até hoje Pedro nos orienta. Mas por que Pedro gasta o seu tempo? Por que Pedro gasta os seus últimos dias de vida lembrando a igreja? Porque nós precisamos ser lembrados do que as coisas que nós cremos são verdades bem estabelecidas. Olha comigo no versículo 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo.
Ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo para nós que nós precisamos ser lembrados das verdades bem estabelecidas. E é interessante porque Pedro não roga a ideia do testemunho dele somente para ele. Ele está dizendo no plural, porque não nos demos. Quem é não nos demos? É os apóstolos. Foram aqueles que testemunharam, que caminharam com Jesus, que viram os ensinamentos de Jesus, agora eles ensinam a igreja. Pedro está querendo dizer, queridos, em outras palavras, que o que ele está ensinando, o que os apóstolos ensinam a respeito de Jesus Cristo, não é o livro do Harry Potter. Pedro está dizendo que as coisas que ele ensina não é o Senhor dos Anéis, embora seja bem trabalhadas as histórias, ainda seja bem ensinadas. O que Pedro está querendo dizer é que a Bíblia, os ensinamentos sobre Deus não é Stranger Things, não é. O que ele está dizendo é que nós estamos vivendo e crendo e caminhando e tendo pleno conhecimento de verdades absolutas, de verdades reveladas a nós, e que nós não podemos viver descartando elas, queridos. Ele está dizendo, não somos nós que inventamos isso. Nós não estamos inventando isso para manter uma igreja. Nós não estamos inventando isso para manter você habitolado em nós. Não. Nós ensinamos isso porque nós sabemos que é verdade. Nós vimos que é verdade. Nós experimentamos que é verdade. Nós somos testemunhas disso. É um fato histórico, comprovado por testemunhas confiáveis. A nossa fé, queridos, não está fundamentada em homens tolos, em homens que não foram convertidos, em homens que não eram inspirados pelo Espírito Santo, mas em homens sujeitos à autoridade daquele que os chamou, que experimentou, que foi transformados, impactados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém estava inventando nada. E é interessante que é um fato histórico comprovado por testemunhos confiáveis. Quando nós olhamos para o código do processo civil, nós temos alguns advogados aqui na nossa igreja. Existem 3 tipos de testemunhas. As testemunhas de um processo podem ser classificadas como testemunhas presenciais, testemunhas de referências e testemunhas de referidas. Testemunhas presenciais foram aquelas que viram um fato acontecendo. Foram aquelas que viram, de fato, aquela ação acontecendo. De referência, são as pessoas que aqueles que viram, contaram para outros que não viram. Basicamente isso. Vou explicar para vocês, vou dar um exemplo. Imagina que tem alguém viajando, e aí essa pessoa vai e bate de frente com um caminhão, e tem 5 pessoas dentro desse carro, e todo mundo sobrevive. E aí chega aqui na igreja, chega aqui no seu meio familiar, chega no seu convívio social, fala assim, rapaz, fiquei sabendo de uma notícia, que um carro bateu de frente, e todas as 5 pessoas que estavam lá, que bateu de frente com aquele caminhão, não morreu. Aí você fica na dúvida, será que é verdade? Mas aí chegou a pessoa que viu o acidente, é o carro que estava de trás. Viu o acidente acontecendo, ajudou a socorrer as vítimas e chega assim, é verdade, eu estava lá, eu vi e eu ainda ajudei, eu fiz parte daquilo. O que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos fundamentados nessas testemunhas que são os apóstolos. Eles experimentaram, eles estavam presentes, eles viram Jesus sendo transfigurado, eles viram Jesus subindo aos céus e dizendo, eu vou retornar. Ele viu Jesus prometendo as coisas, eles experimentaram isso. E eles nos contam isso para que nós possamos crer também nas mesmas coisas que eles experimentaram, nas mesmas coisas que eles creem, queridos. Vocês estão entendendo? O que Pedro está tentando trazer aqui, e um grande ensinamento que Pedro traz, é a vinda de Jesus. Olha comigo, ainda no versículo 16. Porque não nos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo
fábulas engenhosamente inventadas. Sabe o que estava acontecendo? E às vezes acontece conosco, na nossa era. Os falsos mestres e os falsos profetas dessa época, eles estavam olhando para os crentes e dizendo assim: então vocês estão ensinando que Jesus vai voltar. Vocês estão fazendo uma série de sermões que vocês estão aguardando o rei e seus voltarem. Mas deixa eu te falar, já tem 2022 anos que vocês estão falando isso. Deixa eu falar, se ele não voltou hoje, ele não volta mais não. Olhe comigo capítulo 3. No versículo 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê? Cadê esse Jesus que não retorna? Cadê esse mestre seus que não retorna? E Pedro está dizendo: vocês estão fundamentados. Vocês estão fundamentados em verdades bem estabelecidas. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai abrir os céus e vai fazer com que a sua igreja seja arrebatada e encontrar com Ele. Jesus vai rasgar os céus e aqueles que dormem hoje levantarão dos seus túmulos com os corpos glorificados. Juntamente conosco julgaremos toda a terra, queridos. Não deixe a chama da vinda de Cristo se apagar. Como nos tempos de Noé, vai chover, virá juízo. Que chover que nada, Noé. Você está ficando um velho caduco. Imagine Noé pregando, queridos. 100 e cacetado de anos lá para construir uma arca, em uma terra que não chovia. E ainda Deus traria o juízo através de água. Me poupe. Que loucura. Que pregação é essa? Isso é uma invenção da cabeça de Noé. Isso é uma invenção, é uma loucura. Ainda leva a família dele junto ainda. Está todo mundo doido. Talvez você e eu somos taxados de doidos, porque cremos num rei que voltará, queridos. Talvez somos ridicularizados, talvez nós somos ridicularizados por crer nas escrituras sagradas. Mas eu quero dizer para vocês que aquilo que está para acontecer, vai acontecer. As promessas que Jesus disse, vai acontecer. As profecias que estão nas Escrituras vão acontecer. Pode parecer tardio para nós, mas Pedro nos lembra, essas verdades estão bem estabelecidas. Eu vi Jesus glorificado. É interessante, queridos, para eu passar para o terceiro ponto, eu preciso falar isso com vocês. É interessante que quando Pedro vai citar a questão da vinda de Jesus, presta atenção aqui. Ele não cita o momento que ele vê Jesus assunto aos céus, dizendo: da mesma forma que vocês veem o Filho do Homem subindo, vocês verão ele descendo, retornando. Pedro não usa essa expressão. Por quê? Ele tem a visão de um Jesus glorificado lá no Monte da Transfiguração. Ele está dizendo que a mesma glória com que ele viu Jesus glorificado, é a mesma glória que Jesus retornará para buscar a sua igreja. Ele viu isso, ele experimentou isso, não somente isso, queridos. Ele ouviu Deus, o Pai, dizendo mais uma vez: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele testemunhou isso. Uma das piores coisas que nós podemos enfrentar é quando nós sabemos uma verdade, mas somos passados como mentirosos, não é? Não é ruim? Pedro está dizendo, é verdade. Nós não inventamos. O que nós ensinamos vai acontecer, porque eu vi Jesus glorificado. Porque eu ouvi, e os discípulos que estavam conosco ouviram, o Pai rasgando os céus. E é interessante que a expressão que ele usa, glória excelsa. A voz do Pai da glória excelsa, rasgando os céus, dizendo: esse é o meu Filho, em quem me comprazo.
Pedro está dizendo, a verdade estabelecida sobre o reino de Cristo muda a nossa vida presente. Por isso, queridos, enquanto Jesus não retorna, enquanto Jesus não rasga os céus para nos buscar, aplique a piedade na virtude, a virtude no conhecimento, o conhecimento na paciência, no domínio próprio, na maturidade. Aplique. Trabalhe, sejam frutuosos. Frutifiquem. Abra os olhos. Trabalhe, sabe por quê? Olhe para mim de novo, queridos, olhe para mim. Porque quando Jesus rasgar os céus, não vai ter tempo de você correr e preparar alguma coisa para oferecer a Ele, não. Vocês estão entendendo isso? Quando Jesus abrir os céus, vai ser tarde demais para os desleixados. Será tarde demais para aqueles que não vivem de forma diligente. Será tarde demais para encher as lamparinas de óleo. Será tarde demais. Nós não sabemos que horas que Ele vai voltar. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Mas nós sabemos que Ele vai voltar. E Pedro está dizendo, então viva a vida presente. Como se Jesus fosse retornar a qualquer momento. Aplique-se diligentemente, relembre a igreja, se relembre da palavra, viva a palavra, frutifique a palavra, se organize por causa da palavra, porque quando o céu abrir, queridos, você se entregue a Deus e fala assim, olha, eis-me aqui, Senhor, eis a minha vida, eis o meu coração, eis quem eu sou, eis minha família, eis tudo que eu tenho para a sua glória. Pedro tem isso na sua cabeça. Quando Cristo retornar, querido, você esperando Ele ou não, você crendo nele ou não, a pergunta é, como você se encontrará com Ele? Como você se encontrará com Ele? Como você tem vivido a sua vida? Coloque azeite nas suas botijas e sejam preparados para recebê-lo. Estejam aguardando o Rei. Terceira e última lição que Pedro nos dá, nos versículos 19 a 21, nos diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e sabeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Terceira e última lição que Pedro nos ensina, queridos, é que nós precisamos ser lembrados que a Escritura é a única fonte confiável dentre todas as outras fontes. Não são os falsos profetas, não são outras coisas que nós ouvimos, é a própria Escritura. Por que é a própria Escritura? Porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Porque ela é revelada pelo próprio Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos conduzir a toda boa obra. E Pedro diz no versículo 19 o seguinte: tendo assim tanto confirmado a palavra profética. O que ele está querendo dizer? Não é a minha experiência em si, não é o meu testemunho em si, é que diz para nós o que é a verdade. O meu testemunho, o que eu experimentei, o que eu vivi, o que os apóstolos viram, o que os apóstolos experimentaram, já estava previsto nas Escrituras. E se a Escritura diz que isso ia acontecer, e aconteceu, queridos, a Escritura mais uma vez está confirmada. Aquilo que está escrito vai acontecer. Vocês estão entendendo? Pedro está dizendo, olha, a experiência que eu tive com Cristo, a experiência que nós tivemos com Cristo, nós os apóstolos tivemos com Jesus, estava prevista nas Escrituras, e isso agora está confirmado. Nós temos a experiência, nós temos aquilo que a Bíblia havia pronunciado e aconteceu. É verdade. As Escrituras é a verdade. Ele está dizendo, nós sabemos que a palavra profética é inspirada, principalmente porque a profecia da Escritura se cumpriu em nós mesmos. Por isso vai acontecer.
E Pedro nos diz, no versículo de número 19, tendo assim, tanto mais confirmada a palavra, mais no final ele vai dizer assim, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que Pedro está querendo dizer aqui? No Antigo Testamento, queridos, todo o povo, eles criam que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ele viria. Então eles viveram a promessa de que o Messias viria para governá-los. Quando Jesus vem, eles não reconhecem, mas Jesus veio conforme o povo havia esperado. Mas Jesus morre, e como nós cantamos aqui, Jesus ressuscita e diz assim, ainda vou preparar lugar para vocês, mas eu vou retornar uma segunda vez. Não há um terceiro retorno de Jesus, como alguns creem. Há somente mais um retorno de Jesus. O que antes as pessoas esperavam que o Messias retornaria para governar o povo, nós também agora temos a esperança de que esse Messias retornará de glória, consumando todas as coisas. Nós também vivemos essa esperança. E Pedro está dizendo, sabe como é que vocês vão viver nesse mundo tenebroso? Sabe como é que vocês vão viver nesse mundo de blasfêmias contra nós? Sabe como vocês vão viver nesse mundo que ele chama de tenebroso aqui, de escuridão, de trevas? Ele vai dizer assim, a luz da esperança de que o nosso rei voltará. Está difícil viver nessa terra, queridos? Jesus vai voltar, creia nisso. Está insuportável viver nessa terra, queridos? Jesus vai voltar, creia nisso. Ele está dizendo assim, pode estar noite. A negritude pode estar tomando conta da noite. As coisas podem estar sendo difíceis de ver uma saída, mas o dia vai clarear, como diz o versículo. O sol vai se abrir, o sol vai voltar, e vai haver luz, e vai haver glória, tanto para nós, quanto dentro de nós. Porque olha o versículo, diz, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Queridos, tem glória para a criação, tem redenção para a criação, mas tem glória e redenção para nós, até que a luz brilhe dentro de nós perfeitamente. Para suportar esse mundo, queridos, para suportar as coisas que nós temos vivenciado, eu preciso lembrá-los nessa noite, como Pedro nos lembra. Nós precisamos viver à luz de que o nosso rei está voltando. Nós precisamos viver à luz, viver a nossa vida aguardando o rei. Pedro está dizendo isso para nós. Mesmo que Deus não tenha escrito o livro com seu próprio dedo, mesmo que Deus não tenha escrito a Bíblia com as suas próprias mãos, Deus usou homens de Deus para escrever, queridos. A palavra de Deus é confiável, porque no versículo 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Podemos confiar na palavra de Deus, porque é da parte de Deus que aqueles homens escreveram. Os homens, o que escreveram para nós, o que eles escreveram, não como a fonte da revelação, mas como o canal da revelação de Deus. Deus usou homens para escrever as Escrituras, mas ainda assim é Deus guiando, movendo, como diz a palavra dele, movidos pelo Espírito Santo. Deus cuidou de cada detalhe das Escrituras, Deus cuidou de cada palavra das Escrituras, para que nós pudéssemos receber ela hoje. E é interessante que Jesus disse que nenhum tio vai passar, mas vai se cumprir. Até as coisas pequenas das Escrituras foram inspiradas por Deus. Porque Deus quis. Do jeito que está, é como Deus quer. Ninguém pode inventar isso. A palavra de Deus é a palavra que Deus inspirou. Deus não revelou simplesmente a verdade aos autores da Escritura. E então partiu, esperando que ele acertasse. Deus não brinca com aquela brincadeira que
que você cochicha no ouvido, e o outro cochicha no outro ouvido, e o outro cochicha no outro ouvido, e no final das contas não tem nada a ver com o que Deus falou, né? Deus falou. Deus usou os homens na sua cultura, usou os homens com a sua personalidade, mas movidos pelo Espírito. Como um barco, a vela que precisa do vento para ser direcionado, assim era o Espírito guiando os homens a escrever tudo quanto nós temos nas nossas mãos hoje. Por isso a palavra de Deus é confiável. Por isso a palavra de Deus vai acontecer. E se uma doutrina como essa é verdadeira, queridos, se a Bíblia é de Deus, se a Bíblia é a voz de Deus, se Deus fala por meio da Bíblia, ela precisa mudar todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser lembrados dela. Nós precisamos lembrar sobre ela. Nós precisamos honrar ela. Nós precisamos glorificar essa palavra. Porque às vezes a sensação que eu tenho é de que nós não cremos e cedemos, achando que a palavra de Deus é um livro qualquer como o livro da Chapeuzinho Vermelho. Às vezes nós achamos que a palavra de Deus é como um livro qualquer, como a Cinderela, como Rapunzel. Às vezes nós cedemos e vivemos como se a palavra de Deus fosse mentira. Estou dizendo para vocês, na autoridade do testemunho dos apóstolos, mas na autoridade do Espírito Santo, a Bíblia é real, é verdadeira e é de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos ser lembrados da palavra de Deus constantemente. Nós precisamos ser lembrados que cremos em verdades bem estabelecidas, não são verdades criadas, não são verdades inventadas por homens. São verdades inspiradas, são verdades da parte de Deus, são verdades experimentadas, são verdades testemunhadas por pessoas confiáveis. Nós precisamos lembrar que a Escritura é a única fonte confiável de todas as fontes. Não é a ciência, não é o seu livro de ciência, não são as teorias que os cientistas criam por aí. A palavra é: Deus criou a terra e os céus. Deus criou isso em 6 dias. Deus fez homem e mulher. Deus instituiu a família. Deus instituiu o casamento. Deus instituiu a vontade dele para nós. Isso não é história da carochinha, é a verdade. E ele diz e nos relembra nessa noite: ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso, queridos, enquanto ele não volta, guarde essas 3 coisas no seu coração. Memorize porções bíblicas. Lembrar e ser lembrado. Memorize. Lembra da família que eu comecei aqui? Eles não sabiam que a qualquer momento a Bíblia seria retirada deles. Assim como nós não sabemos se nós vamos poder usar essa Bíblia quanto tempo mais na nossa sociedade. Não sabemos. Memorize as Escrituras. Para não pecar contra Deus, como lemos na liturgia, mas também para lembrarmos das verdades da palavra, para lembrarmos das verdades reveladas. Segunda coisa, viva a sua luz à vinda de Cristo. Viva e suporte esse mundo, sabendo que Cristo vai voltar, sabendo que Cristo retornará. E a pergunta é: quando Ele retornar, como Ele vai te encontrar? Como Ele vai te encontrar? Terceira e última coisa. Confie uma vez por todas na palavra de Deus. A palavra de Deus não é invenção humana. A palavra de Deus não foi mexida com o tempo. A palavra de Deus não foi alterada com o tempo. Decida. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém erros. A Bíblia é infalível. Aquilo que ela diz vai acontecer. A Bíblia é inerrante. Porque o autor dela não foram homens. Embora homens foram instrumentos.
Mas a Bíblia, o autor dela é o próprio Deus. Ele vela, como diz Jeremias 1,12, ele vela para fazer cumpri-lo. Então viva, queridos, como cartas, como foi estudado hoje pela manhã também. Quem olhar para você, quem olhar para a sua vida vai dizer assim, realmente, esse Jesus que você prega é verdade. Realmente, esse Jesus, você vive como esse Jesus que você prega vai retornar a qualquer momento. Relembre-se disso. Vamos orar? Curve suas cabeças. Pai querido, te damos graças pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo testemunho do apóstolo Pedro, que nos relembrou aquela igreja, mas nos relembra hoje. E vai continuar relembrando as gerações até que o Senhor retorne. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos lembrou também que as verdades que nós cremos não são mentiras. As verdades que nós ensinamos não são como as histórias ensinadas nas escolas, como o folclore, como a Rapunzel, como a Branca de Neve. Não são coisas inventadas pelo homem, não são como o filme dos Vingadores, não é como o Senhor dos Anéis, não é como Harry Potter. Não são coisas criadas pelos homens. São verdades inspiradas e comprovadas pela vida de homens que o Senhor fez nascer de novo. Obrigado, Deus, que o Senhor nos lembrou nessa noite, que a sua palavra é autoritativa. A sua palavra foi nos dada não por vontade humana, não por desejo humano, mas porque o Senhor quis nos revelar ela. O Senhor nos lembra nessa noite que a sua palavra não tem erros. O Senhor nos lembra na sua palavra nessa noite que aquilo que o Senhor disse vai acontecer. Por isso, Deus, aumenta-nos a nossa fé para suportar aqueles que dizem aonde está o nosso Cristo, quando Ele retornará, para que quando o Senhor rasgar os céus para nos buscar, nós possamos dizer, eis aqui, Deus, o fruto do penoso trabalho do Senhor ali naquela cruz. Agrada-te da minha vida, agrada-te dessa igreja, Deus. Nos ajude a viver de forma diligente, de forma preparada, que quando o Senhor retornar não sejamos pegos de surpresa. No nome de Jesus, amém.